Olá, hoje temas diversos, diversificados, né? Mas homens e mulheres nascem no meio, né? No meio familiar ou crescem no meio estudantil e têm o seu processo de aprendizagem, mas a cobrança após, vamos falar assim, adulto será maior para o homem, muitas vezes, do que para a mulher. Por quê? Porque o homem é aquele que vai atrás, então ele é como se tivesse algo a oferecer. O que que ele está proporcionando para a mulher quando ele está interessado? Que tipo de vida que eles iriam ter? E a mulher é aquela que diz sim ou não, se quer ou não. Então o homem ele tem que desenvolver mais atributos de qualidades, né? No mundo acaba cobrando. E a mulher também tem, né? Mas mais eu acho que é mais simplificada a cobrança. É um pouquinho menor, mas também tem as cobranças também. Se ela queria um cara específico de igreja, por exemplo, que tem um padrão de vida, de dedicação na fé e com a condição financeira também, ela também tem suas exigências a se cumprir. Mas hoje em dia, baseado nas minhas experiências, a conquista ela não existe mais como no passado, né? Os jovens apaixonados pela moça, que insistiam até se casarem, com flores apenas, com gestos, pequenas palavras, pequenos bom dia, enfim, era totalmente diferente do que na época da revolução de internet, né? Que veio essa revolução que nós vivemos, que veio a internet, veio as redes sociais e as pessoas elas estão alimentando os seus egos, a maioria das pessoas, o seu ego inflado, né, pela rede social e não é mais como antigamente, que muitas realidades sofriam pela pobreza ou por dificuldades financeiras e talvez o romantismo naquela época era uma maneira de fuga da realidade para muitas mulheres que achavam isso algo muito melhor, né? Ter um homem que tratasse ela bem, e apresentasse ela com flores, enfim, se preocupasse mais para a família, daquela maneira. Hoje tem mais exigência, mas também é possível, acredito, para os jovens que estão se formando, ainda constituir família. Mas vai ser mais raro, apesar de vai ser mais raro, porque tem um, um acontecimento bíblico, né, na minha opinião, nesses tempos atuais, que é a profecia antiga de Mateus 24, mais ou menos ali no versículo 12, que vai falar do tema o amor de muitos se esfriará, né, com o tempo, caso que se multiplicou a iniquidade, que é as maldades, tanto a maldade do pecado, tá, tanto no homem como nas mulheres também, que não renunciam ao mal, né? Mas ainda assim, as pessoas que estão renunciando ao mal, estão na caminhada da igreja, também podem errar também e pode também estar vivenciando o que essa passagem diz, do amor se esfriará. Eu, particularmente, também considero que na minha vida o amor meio que se esfriou um pouquinho também, essa perspectiva de amar precocemente, poder galantear uma moça que a gente possa estar interessado, diminuiu muito. Hoje eu sou neutro. Mesmo se eu conversar com alguém, já não é que nem no passado, com expectativa, com sentimento, com emoção. Porque hoje nós temos uma nova realidade, não sei se todos já despertaram para isso, mas é a realidade do realismo. Pessoas que vão analisar coisas concretas, como as condições reais de ter uma família hoje, como está difícil. Eu vejo muitos querendo defender a família a todo custo, né? Não olha o financeiro, não olha as condições básicas, simplesmente vai e tem a família. Mas eu particularmente não teria a coragem de formar uma família, por exemplo, sem ter pelo menos uma casa própria, né? Aí depois as outras coisas vai incrementando também de como necessidades, né? Mas devido ao mundo o jeito que está também, a exigência para entrar na família que a gente colocaria também seria um pouco maior, porque a gente precisaria de uma confiança maior
que a moça, no caso, que for aceitar esse casamento, que ela realmente esteja querendo um compromisso para uma vida, né? E não, porque o divórcio acaba com ambos as pessoas, né? Ambos os lados. Aí, principalmente se foi o homem que se preparou muitos tempos para construir, pelo menos a sua casa própria, e só tem sua casa própria, e o carro de locomoção, aí você entra no divórcio, ele sai quebrado. Dependendo da idade, você não consegue mais se reerguer sozinho. Então a família não foi feita para divorciar. A família bíblica, né, cristã, da vontade de Deus, não foi feita para divorciar. Tem um processo todo que você tem que ter antes de casar, para você ter certeza que vai casar. Há tempo de amizade, tempo de se conhecer. Talvez vamos falar uns 2, 3 anos ali para se conhecer bem antes de entrar no matrimônio. 2, 3 anos mínimos de amizade, penitência e oração junto, conhecimento da família e não deixar, nesse período, não deixar de ter verdades de si, de cada um falar as verdades dos seus defeitos e acertos. E muitos outros vídeos eu costumo falar que o homem tem que se policiar muito do que se fala, no caso de não falar tudo para a mulher, é não levar a carga, mas, por exemplo, eu tenho TDAH, então TDAH eu tenho que ser sincero com a mulher, mas eu tenho que cuidar sozinho com a terapeuta. Se eu precisar de alguma terapia, de alguém para me dar conselho, eu tenho que ir com a terapeuta, mas partilhar você pode, no momento certo, que você estiver conversando de alguma dificuldade que ambos têm, é bom conhecer bem, até porque a pessoa depois de casado, para não dizer que se arrependeu por não ter ficado sabendo de alguma coisa, né? Mas não num dia só também, de conhecimento, que você quer que as dois vão conhecer tudo um sobre o outro, apenas uma saída para bater papo, tomar um tereré, enfim, ou outra coisa. Mas isso eu tenho um pouco de hiperfoco na parte de relacionamento, por isso que eu falo muito de relacionamento, mas eu hoje estou mais sossegado para viver sozinho mesmo no momento, na minha perspectiva atual, né? Até porque eu passei por uma perca financeira de uma casa, estou administrando de novo a reconquista do patrimônio próprio, que é uma casa própria, né? Já comprei meu terreno de volta. Se Deus abençoar aí, daqui uns anos, vai demorar, eu acho que eu estou prevendo para mim administrar, ter um tempo de administração e financeira e organização, eu estou por um tempo maior, de até 7 anos, para eu construir a minha casa. E quem sabe, desse prazo também eu consiga até um carro, mas não é certeza. Vamos garantir o prioritário, a casa, né? Então, os outros jovens também pensa que é prioridade. Chegou aos 18 anos, vamos sentar, vamos sempre tentar economia. Se você começar no mercado de trabalho, ganhar o salário mínimo que é 1.500 e pouco, o ano que vem deve ir para 1.600 alguma coisa. Já começa economizando se é 1.500, você mora com os pais, acho que você pode gastar menos de R$ 1.000, R$ 500, arrumar um jeito de economizar, ou até mesmo aplicar, se alguém conhecer a área de investimento. Eu não sei até quanto tempo que vai valer a pena, mas por enquanto eu tenho o Bitcoin, somente o Bitcoin, que eu tive experiência que presta, que realmente tem uma oscilação que sempre sobe, depois de 4 anos ele cai, 4 anos ele cai, 4 anos ele sobe. Então, sabendo trabalhar direitinho, o Bitcoin, até o momento, ele ainda é uma opção, mas ainda tem risco, né? Que ele pode dar tudo errado e hackers destruir a plataforma do Bitcoin no futuro, né? Com a tecnologia da computação quântica chegar. Enfim, mas para quem não quer dominar a área de risco, vai para um CDB mesmo, aplicando, para que pelo menos até os 30 anos você esteja preparado. Eu não tive uma formação específica de como que ia ser a organização da vida financeira, porque eu só sabia que eu tinha que arrumar um emprego na época, né? Eu estava estudando, tinha que estudar para conseguir o melhor emprego. E muitos falavam que na minha adolescência, ou a juventude mais nova ali, antes dos 18, que seria necessário financeiro, né? Porque as mulheres gostavam de caras que tinham mais condição financeira. Mas na época eu não
ponhava muita fé nisso, eu não acreditava, não conseguia acreditar. Eu pensava, havia os filmes românticos e pensava assim, não, tem mulheres que buscam também caras que amam, né? Que querem honrar uma família. Mas na minha história acabou dando tudo errado, que por essa teologia, filosofia, na verdade, por essa filosofia do amor, do romantismo, não deu certo, não era para ser. Alguns casos, né? Como podemos dizer, se o homem for belo e tem uma condiçãozinha financeira um pouco melhor, talvez a mulher tenha o sonho de ficar encantada por esses caras e querer construir família com eles. Então, se eles falassem, esses caras específicos falassem com elas que estava apaixonado por elas, elas iriam querer. Mas muitos de nós, na realidade, financeiro um pouco mais baixo, nós seríamos descartados dessa linha. E a maior parte das vezes não colocou os motivos, né? Fica difícil de você evoluir sem saber o conhecimento real. Hoje em dia o conhecimento está muito melhor, está muito mais amplo e gratuito, tem muito mais conhecimento na internet, conhecimentos bons e ruins, cabe a cada um a discernir com a luz do Espírito Santo, rezar antes de ler qualquer coisa, pedir para Deus orientar você antes de ler alguma pesquisa sobre relacionamentos, mas que Deus abençoe vocês aí. E, enfim, porque na igreja vai se falar muito do namoro santo, mas muitas vezes quando vai falar de namoro santo, esquece um pouquinho as profecias, que aqui tá igual o amor de muitos se esfriará, então realmente algumas coisas de hoje está mais difícil, não pode se apegar muito pela outra pessoa que vai sofrer, né? A gente pode diminuir a ansiedade aí, porque realmente nem se passasse 4 anos insistindo com a moça, nos tempos de hoje seria difícil ser correspondido. E ainda ia ser mal interpretado como, eu acho que é stalker e perseguição também, né? Pode ser considerado como perseguição. Já acabou a época do romantismo, aquilo é como se pegasse os livros românticos do passado e rasgasse, né? Foi rompido esse tempo. Mas é claro que tem algumas pessoas que ainda devem esperar coisas desse tipo, né? Dessa maneira. Tem mulheres e homens também, mas o difícil é que os dois que são adeptos da mesma formação se enquadrem. Mas lembrando também que ainda que sejam adeptos a esse pensamento romancista passado, estão sendo influenciados ambos pela cultura atual, né, da comunicação, do tempo e espaço, o espaço melhor para o outro ter seu tempo de pensar livremente os seus próprios pensamentos no momento da conquista, né? Distância, tempo, combinar dias certos para conversar muitas vezes, para não ficar todo dia enjoando um ao outro, por causa que homem e mulher geram, que se gostam, por exemplo, no início, geram uma corrente de emoções que muitas vezes pode ser mal interpretado como cobrança e sufocamento, né? Tem que saber colocar os parâmetros ali de como vai ficar as regras. Mas para quem está namorando, para quem está solteiro e vai viver uma vida só, nós temos que cumprir com requisito para a vida e para a salvação, de estarmos com as nossas orações em dias, com as confissões em dias, participar ativamente das missas, quem é católico, e continuar firme. Agora, tem outros fatores que nós passaremos agora nesse tempo, né, que está vindo, o tal de El Ninho, a mudança climática já, né? Mudança climática no mundo aí que vai um evento catastrófico, na verdade, né? Pesquisa sobre isso. Os próximos 6 meses provavelmente nós vamos estar vivenciando isso, muito mais calor aqui no norte, secas, muitas chuvas no sul, centro-oeste também pode ser, e isso em muitas partes do mundo poderá ter fome também, porque se prejudicar as plantações, então vai reduzir as colheitas, enfim. Mas com fé em Deus nós vamos vencer esse tempo e também estar preparado para os tempos finais, os tempos do Apocalipse. Eu rogo a Deus, né, rezo
para que nós realmente estejamos passando pelos tempos finais, né? Que venha o que tiver a acontecer aqui das profecias, para que o tempo de salvação, que é o reino de Jesus, venha mais rápido até nós, né? Que se abrevie esse tempo para que a bênção de Deus, que é a eternidade, venha mais rápido. Mas isso não podemos desconsiderar ambas as pessoas, inúmeras milhares e milhões de pessoas que precisam da oportunidade ainda de se converter e aceitar o Evangelho, o Espírito Santo na vida delas para a salvação. E é isso aí.